Cara, se eu contar essa história, ninguém vai acreditar. Mas aconteceu. Aconteceu comigo e com meu melhor amigo. A gente não foi pra Tailândia só pra turistar. A real é que a gente queria viver o que ninguém tem coragem de admitir, aquelas fantasias escondidas que ficam martelando a mente quando a noite cai e a solidão bate. E foi em Bangkok que tudo saiu do controle. A cidade já nos recebeu com um cheiro doce no ar, misturado com fumaça e perfume barato. Mulheres, ou pelo menos o que achávamos que eram mulheres, nos cercavam com olhares que atravessavam qualquer resistência. A gente queria se divertir. Só isso. Mas esquecemos que, em Bangkok, diversão pode custar caro, ou deixar marcas que nunca saem. Conhecemos duas garotas num bar de neon, perto da Khao San Road. Eram perfeitas. Corpo esculpido, sorrisos que hipnotizavam. Elas se aproximaram da gente como se já nos conhecessem. O papo era fácil, os toques mais ainda. E antes que a gente percebesse, já estávamos dividindo o mesmo táxi, rumo ao apartamento delas. Ou melhor, ao nosso destino. Eu e meu amigo achávamos que estávamos no controle. Dois caras espertos, curtindo a vida no Sudeste Asiático, como se fosse um filme. Só que o roteiro daquela noite mudou assim que a porta do apartamento fechou. Porque ali dentro, a verdade apareceu. E quando apareceu, era tarde demais para voltar atrás. Eu sempre fui o cara certinho. Relacionamento estável, rotina de escritório, finais de semana com Netflix e comida por delivery. Mas por dentro, algo queimava. Um desejo abafado, um grito preso na garganta, uma vontade de viver algo que eu nunca tive coragem de admitir nem para mim mesmo. E aí veio o convite. Vamos pra Tailândia, irmão. Esquece tudo. Lá a vida é diferente. E eu fui. Sem pensar duas vezes. Meu amigo era o oposto de mim, livre, impulsivo, já tinha rodado meio mundo e colecionado histórias que pareciam filmes. Eu, não. Eu precisava me perder para talvez me encontrar. E foi nessa promessa de libertação que a Tailândia se tornou meu destino. Mas não imaginava o quanto ela ia mexer comigo, por dentro e por fora. Logo na primeira noite, entendi que aquele país não era só feito de templos e praias paradisíacas. A energia de Bangkok à noite é quase sexual. É como se a cidade sussurrasse no seu ouvido o tempo todo: você merece prazer, venha buscar. E aquilo me arrepiava, me deixava tonto. Era como se cada esquina tivesse um segredo me esperando. E foi nesse estado de hipnose que entramos em um bar estranho, escondido entre becos iluminados por letreiros de LED vermelho. Lá dentro, música sensual, corpos dançando como se fossem feitos de fumaça. O cheiro era doce, quente, envolvente. E foi ali que vimos elas. As duas. As que mudariam tudo. Eu senti na hora que não era só uma aventura. Era um portal. Eu só não sabia ainda se aquele portal ia me libertar ou me condenar. A cidade parecia viva. Como se respirasse junto com a gente. E quanto mais a gente mergulhava naquela noite, mais ela nos puxava para dentro de um mundo onde tudo era permitido. As garotas, uma morena de olhos felinos e uma loira de curvas impossíveis, se aproximaram com um sorriso que dizia tudo sem precisar dizer nada. Elas não estavam ali por acaso. O bar parecia desaparecer ao nosso redor. Era só a música, o toque dos dedos delas, a pele colando na nossa, o calor subindo como vapor. A morena me olhou nos olhos e disse algo em tailandês. Eu não entendi uma palavra, mas entendi tudo. Meu amigo já estava de mãos dadas com a loira, rindo de algo que ela sussurrava. A tensão no ar era quase elétrica. A gente saiu do bar como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível. Elas sabiam o caminho. Nós só seguimos. Pegamos um táxi pequeno, apertado, e no banco de trás os toques começaram a ficar mais intensos. Beijos no pescoço, mãos inquietas, gemidos abafados.
Bangkok passava pela janela como um borrão colorido. Mas nossa atenção estava em outro lugar. Chegamos num prédio alto, moderno, com uma vista que parecia tocar o céu da cidade. O elevador subiu devagar demais. Dentro dele, os beijos foram ficando mais profundos e mais ousados. O desejo já era insuportável. Nossos corpos sabiam o que queriam. Mas nossos corações, esses ainda estavam tentando entender onde tinham se metido. Quando a porta do apartamento se abriu, sentimos o perfume forte invadir nossos pulmões. Luz baixa, velas, vinho aberto. E foi ali, naquele cenário montado como um teatro erótico, que tudo começou. Só que a peça que íamos protagonizar tinha um enredo que a gente não esperava. Ela me empurrou gentilmente contra o sofá, montando sobre mim com a confiança de quem sabia exatamente como quebrar defesas. Seu corpo era uma obra de arte, quente, firme, escorregadio como seda. Seus lábios tinham gosto de menta e desejo. Cada beijo parecia uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Eu não pensava. Eu apenas sentia. Do outro lado do apartamento, meu amigo já estava entregue, rendido aos comandos da loira que sussurrava coisas sujas com um sotaque que deixava tudo ainda mais intenso. A gente trocava olhares, rindo de nervoso, como dois moleques no nosso primeiro pecado real. Mas algo em mim começou a perceber, tinha algo diferente. Algo que não bateava. Enquanto ela me montava com precisão quase hipnótica, algo em seus movimentos era forte demais, dominador demais. Não era só prazer. Era um jogo. Um controle. E quando tirei as mãos das costas dela e toquei mais embaixo, meus dedos congelaram. O coração deu um salto. E ela percebeu. Me olhou nos olhos. Sorriu. E disse, agora é tarde para voltar. Fiquei em choque por um segundo que pareceu eterno. Tentei entender o que estava sentindo. Medo? Vergonha? Excitação? Era como se tudo dentro de mim estivesse brigando ao mesmo tempo. Meu amigo, do outro lado, nem fazia ideia. Ele ainda estava envolvido, perdido no corpo da outra. E eu estava preso numa mistura de prazer e revelação. A verdade era essa, ela era uma ladyboi. Linda, provocante, confiante, e com algo a mais. Eu fui enganado? Ou fui levado ao meu limite? Ali, com o coração acelerado e o corpo quente, entendi que aquela noite ainda tinha muito mais para me mostrar. E que o que começava como um erro, podia se transformar numa experiência que mudaria tudo. Depois daquela noite, eu achei que não teria coragem de repetir. Mas repeti. E repeti de novo. E cada vez era mais intenso, mais perigoso, mais fora de controle. O que começou com espanto virou fascínio. Eu não conseguia parar de pensar nela, nos beijos, nas mãos, na maneira como ela me fazia sentir. Não era só o corpo. Era o poder. A entrega. A inversão de tudo que eu achava que sabia sobre prazer. Meu amigo entrou na mesma espiral. A loira dele era igual, forte, dominante, viciante. A gente se pegava rindo durante o dia, dizendo que era só uma fase, só diversão de viagem. Mas à noite, nossos corpos diziam outra coisa. A cada visita ao apartamento delas, a coisa ficava mais intensa. Cordas. Vendas. Brinquedos. Limites quebrados. A gente não estava mais no controle. A gente era a propriedade delas. E, no fundo, aquilo nos excitava. A entrega total. O abandono de qualquer moral, de qualquer regra. Estávamos em outro mundo. Um mundo onde só existia prazer, suor, gemidos e olhos que queimavam. Um mundo da Tailândia à noite. Um mundo das ruas escondidas que turistas comuns não conhecem. Um mundo onde segredos são vendidos com sorrisos. Teve uma noite em que acordei amarrado. Ela montada em mim, me olhando como se estivesse lendo minha alma. Eu não senti medo.
Eu senti excitação. Uma excitação tão profunda que chegou a doer. Era como se ela tivesse me hipnotizado, feito um feitiço que eu não queria quebrar. Eu era dela. E, estranhamente, gostava disso. Mas depois do êxtase, vinha sempre um silêncio. Um vazio estranho. E quanto mais a gente mergulhava, mais difícil era lembrar quem éramos antes de tudo aquilo. O prazer estava virando prisão. E a cela tinha lençóis de seda. Não existia mais certo ou errado. Existia apenas o desejo. E ele comandava tudo. Numa noite quente de sábado, elas levaram a gente para um rooftop escondido, com vista para a cidade inteira. A brisa era quente, e a música de fundo era um sussurro distante. Ali, entre taças de vinho e olhares incendiários, elas fizeram uma proposta, algo novo, algo que ia elevar tudo para outro nível. E a gente, claro, aceitou. Foi uma homenagem. Um cruzamento de corpos, mãos, línguas e vontades. Eu perdi a noção de quem tocava quem. Meu amigo ao meu lado, ela por cima de mim, a loiro envolvendo por trás. Gemidos se misturavam com risos, gritos abafados com palavras proibidas. Aquilo não era mais sexo. Era um ritual. Um culto ao prazer. E nós éramos os fiéis. Fizemos coisas naquela noite que eu nunca achei que faria. Coisas que antes me pareceriam absurdas, mas que ali faziam todo sentido. A liberdade era absoluta. O pecado virou estilo de vida. A sensação de ter rompido todas as barreiras era viciante. A Tailândia não era mais um país, era um estado mental. Um portal onde tudo era permitido e nada era julgado. No dia seguinte, acordei nu, com marcas pelo corpo, o gosto dela na boca e o coração disparado. Meu amigo estava jogado no chão, rindo sozinho, como se tivesse visto Deus. A gente não conversava muito mais. Só trocávamos olhares cúmplices. Era como se falássemos uma nova língua, uma língua criada dentro daquele apartamento. E mesmo com o cansaço, com o corpo pedindo descanso, bastava uma mensagem delas, e lá estávamos nós de novo. Correndo para mais uma noite. Mais uma dose. Mais um mergulho no escuro. Porque quando você conhece o extremo do prazer, o normal nunca mais satisfaz. Mas como tudo que queima demais, uma hora vira cinza. E começou devagar. Primeiro foi a ausência delas durante o dia. Depois, respostas frias no celular. A gente ainda se via, ainda transava, ainda se perdia no corpo delas, mas algo havia mudado. O olhar já não era o mesmo. O toque não arrepiava como antes. E quando o silêncio vinha depois do prazer, ele doía. Eu comecei a perceber que, por mais intenso que fosse o sexo, eu acordava vazio. Meus braços envolviam um corpo quente, mas meu peito sentia frio. Era como se eu estivesse tentando preencher algo com prazer, mas aquilo era buraco sem fundo. E pela primeira vez, pensei, o que eu estou fazendo aqui? Quem eu virei? Meu amigo também começou a sentir o peso. Ele, que era o mais livre entre nós, passou a beber mais, falar menos. Começou a ter pesadelos. Acordava suado, com os olhos arregalados, dizendo que estava preso. E no fundo, a gente estava mesmo. Preso a um vício que vestia perfume doce e lingerie de renda. Uma noite, acordei sozinho no apartamento. Elas tinham saído e deixado um bilhete com um beijo de batom. Volto quando quiser. Aquilo me doeu. Porque percebi que nós éramos apenas um passatempo. Homens comuns que acharam que podiam brincar com o fogo sem se queimar. Mas a queimadura já estava lá, na alma. A cama estava fria. E, pela primeira vez, eu queria mais que prazer. Eu queria significado. Conexão. Algo que durasse depois que a luz se apagasse. Mas será que era tarde demais? Eu já estava decidido a parar. Passar a régua, voltar para casa e fingir que nada daquilo tinha acontecido.
Mas foi justamente na última noite, quando eu achei que tudo já tinha acabado, que ela apareceu de novo, vestida diferente, mais sóbria, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não tinha mais o jogo, o sorriso malicioso. Tinha um silêncio, um mistério que me puxava. Ela me levou para um bar pequeno, longe do circuito turístico. Só nós dois. Pela primeira vez, ela me perguntou meu nome completo. Me contou o dela. Ou pelo menos um que parecia real. Falamos de coisas que não tinham nada a ver com cama. Falamos de infância, família, saudade. E aí, no meio de tudo, ela segurou minha mão. Não como quem quer provocar, mas como quem quer ser ouvida. Fomos pro hotel. Mas aquela noite foi diferente. Não teve pressa, não teve performance. Foi pele na pele. Lenta, profunda, estranhamente pura. Ela me olhava nos olhos o tempo todo, e cada toque parecia querer me dizer algo que as palavras não conseguiam. O prazer veio, claro. Mas veio acompanhado de algo mais raro, conexão. Depois, deitada ao meu lado, ela sussurrou em inglês: "Você é diferente. Mas não se apaixone por mim, ou você vai sofrer." E aquilo me atravessou. Eu não sabia o que responder. Porque, no fundo, já era tarde demais. Aquela noite ficou gravado em mim. E por mais louco que pareça, foi ali, no lugar mais improvável, com a pessoa mais inesperada, que eu senti algo que nunca tinha sentido antes. No dia seguinte, acordei com um peso no peito e um calor no coração. Ela ainda dormia ao meu lado, com o rosto calmo e vulnerável. Era como se eu estivesse vendo a verdadeira mulher por trás da fantasia, por trás da performance. A ladyboi poderosa da noite anterior agora parecia uma garota comum, frágil e linda. Eu não consegui mais ir embora. Passei os dias seguintes com ela, conhecendo a cidade com outros olhos. Sem bares, sem luxúria, sem jogos. Descobrimos cafés escondidos, parques tranquilos e templos silenciosos. E cada momento me fazia esquecer por que eu tinha vindo à Tailândia. Eu já não buscava prazer. Eu queria ela. Meu amigo estranhou meu sumiço. Quando contei, ele riu, debochou, disse que eu estava apaixonado pela ilusão. E talvez ele tivesse razão. Mas quando você sente algo tão forte, tão fora da curva, pouco importa o que os outros pensam. Eu via nela mais que desejo. Via dor. Via verdade. Ela, no entanto, mantinha distância. A cada carinho meu, uma resposta enigmática. A cada declaração minha, um sorriso triste. Era como se ela estivesse tentando me proteger de algo que eu ainda não entendia. Mas mesmo assim, eu fui me entregando. Todo dia um pouco mais. Até que uma noite, no mesmo bar onde tudo começou, ela sumiu. Esperei por horas. Liguei, mandei mensagens, procurei nos lugares onde costumávamos ir. Nada. Era como se ela tivesse evaporado da cidade. Meu amigo dizia que era normal, que elas faziam isso. Mas comigo não podia ser assim. Não depois de tudo. Eu sentia que havia algo por trás daquele desaparecimento. 3 dias depois, recebi uma mensagem sem assinatura. Só um endereço. Era um hospital público. Cheguei lá e perguntei por ela. A recepcionista hesitou, mas chamou uma enfermeira. E então, com um olhar sério, ela me disse: "Ela não queria que você soubesse. Mas está internada há meses. Entra e sai daqui. Problemas de saúde. Graves." Entrei no quarto e a vi ali. Sem maquiagem, sem salto, sem armaduras. Frágil, abatida, mas ainda linda. Ela me olhou com vergonha, com medo. Tentou sorrir. Tentou fingir força. Mas desabou. Disse que sumiu porque não queria que eu visse o lado dela que ninguém via. Disse que gostava de mim, de verdade, mas que não sabia se podia viver aquele amor. Eu chorei ali mesmo.
Abracei ela com força, como se o mundo inteiro pudesse desabar e eu só precisasse segurar aquele corpo entre os meus braços. A gente se beijou. Chorando. Sentindo. Como se o prazer de antes agora tivesse encontrado seu verdadeiro propósito. Porque o amor também pode doer. Mas é uma dor que vale a pena. A viagem chegou ao fim. Meu amigo voltou antes. Eu decidi ficar mais uma semana. Quis estar com ela, cuidar dela, mostrar que aquilo não era só uma história de viagem. Era mais. E ela, aos poucos, foi acreditando também. Mas sabíamos que o tempo era curto. Que as vidas eram diferentes. Que a distância ia doer. Na última noite, fizemos amor como se o mundo fosse acabar. Lento, profundo, suado, silencioso. Como se cada segundo fosse o último. E quando amanheceu, prometemos algo que talvez nunca consigamos cumprir, que um dia a gente se reencontraria. Voltei ao meu país com a alma virada do avesso. Nunca mais olhei para o mundo com os mesmos olhos. Nunca mais encarei o prazer como algo superficial. Porque naquela cama em Bangkok, entre lençóis molhados de suor e lágrimas, eu conheci um amor diferente. Um amor escondido sob saltos altos e mistério. Um amor que ninguém entenderia, mas que foi real. Ainda penso nela. Em como ela me ensinou mais sobre mim mesmo do que qualquer livro, qualquer psicólogo, qualquer outra mulher. Porque amar é isso, mergulhar no desconhecido, aceitar o que é diferente e se deixar queimar. Sem máscaras. Sem filtros. E toda vez que fecho os olhos, ainda sinto o perfume dela. Aquele cheiro, que vai queimar em mim para sempre. Se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Talvez você nunca tenha ido para Tailândia, mas e se a viagem for por dentro de você mesmo? Me conta nos comentários se já viveu algo que ninguém acreditaria. Eu leio tudo. E quem sabe, a próxima história não é a sua. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, tem muita história picante que você ainda precisa ouvir. E acredite, elas são mais reais do que parecem. A gente se vê no próximo vídeo. Mas até lá, cuidado com os desejos que você esconde. Porque às vezes, eles te encontram primeiro.